Fala, DS! E aí, bora entender de forma simples e direta a ideia por trás dos dois algoritmos básicos ali de machine learning para trabalhar com problemas de classificação? Eu sempre bato muito nessa tecla, né, do simples, do básico, porque a ciência de dados ela tem muitas informações, muitos caminhos para serem seguidos. E quem está começando nessa trajetória, nesse processo, seja para aplicar alguma coisa no trabalho ou para fazer uma migração de carreira, é muito fácil se perder nesse caminho, né? nessa trajetória. Então, eu sempre friso a importância de você fazer ali o que chamam de feijão com arroz, né? Então, se você aprende o básico ali, a base mesmo para você trabalhar com ciência de dados, quando vierem as situações mais complexas, os algoritmos mais complexos, você já vai ter uma referência, o seu cérebro vai ter uma referência para buscar essa informação e absorver de forma mais rápida. Então isso acelera o seu processo de aprendizagem, você consegue ter uma produção melhor e com resultados mais sustentáveis. Então vamos nessa? Vamos pegar o básico? Vamos começar pelo beabá ali, o feijão com arroz? Bem galera, meu nome é Vitor Ferreira, eu sou cientista de dados e esse daqui é o canal da comunidade DS, um dos maiores canais de ciência de dados do Brasil. Então, se você ainda não é inscrito, não dá mole. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com a galera que você conhece que também está nesse processo. Nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a trabalhar com dados no dia a dia, no trabalho, seja fazendo uma migração de carreira para análise de dados, para ciência de dados, que foi o que aconteceu no meu caso. Nos vídeos anteriores até eu comento um pouquinho sobre esse meu processo de transição de carreira. Mas hoje vamos falar então sobre os algoritmos de classificação. Eu venho nessa pegada de trazer de uma forma mais simplificada os conceitos, as ideias de machine learning. Então, se você quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores, eu falei um pouco sobre inteligência artificial e onde o conceito de machine learning se encaixa. Na sequência, a gente discutiu um pouquinho sobre os tipos de aprendizado de machine learning, né? A gente tem dois tipos, basicamente, os principais, né? Que é o supervisionado e o não supervisionado. Não supervisionado é o que não tem uma variável resposta. São os algoritmos ali de clusterização, na maioria das vezes. E a aprendizagem supervisionada é aquele que trabalha com uma variável resposta. E são basicamente dois problemas, né, que trabalham dessa forma. São os casos de regressão, que essa variável resposta vai ser uma variável contínua, que pode ser, sei lá, um salário, uma previsão de vendas, algo do tipo. Então, a regressão ela extrapola os dados fornecidos no treinamento do algoritmo. Então, por exemplo, sei lá, no algoritmo, no treinamento, na aprendizagem ali, teve um salário de R$ 1.000, de 2.000. Na previsão pode ter 1.500, 1.300. Então ele extrapola esses valores. E na classificação, que é o que a gente vai ver hoje aqui, ele não trabalha com essa extrapolação, trabalha com categorias e ele aprende com um dataset de aprendizagem e quando ele for o algoritmo for trabalhar na real ali para valer, ele vai sempre classificar dentro de uma dessas categorias que aconteceu no aprendizado. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar quais são esses dois algoritmos básicos ali para você trabalhar bem com problemas de classificação. São eles a regressão logística e a decisão de árvore. E vamos começar pela regressão logística. Aí já começa a confusão, né? Antes da gente começar a discussão, porque, pô, os problemas supervisionados são de regressão e classificação. O algoritmo de classificação chama regressão. Aí já começa a misturar a cabeça de todo mundo. Mas vamos por partes. Ele se chama regressão logística porque é uma extensão do algoritmo de regressão linear, que é usado para problemas de regressão. Então o pessoal desenvolveu matematicamente esse algoritmo para que ele servisse também para casos de classificação. Então daí vem o nome regressão. E logística, pessoal, você está chegando agora, está começando a mexer com ciência de dados, aprendendo um pouquinho de Python, estatística. Logística não tem nada a ver com caminhão, então não vai me dizer que é por causa dos Correios, que foi o cara do, sei lá, FedEx que resolveu criar esse algoritmo. Não tem nada a ver com caminhão, tem nada a ver com logística. Esse termo logística vem da função matemática que é a base desse algoritmo, que é a função logística. Não vou entrar em detalhes matemáticos aqui porque não cabe no tema desse vídeo. Mas qual que é a base, né? Você tem um dataset de aprendizagem que o algoritmo vai aprender a partir dele e cada registro vai trazer diversas características. Então, por exemplo, se a gente quer classificar,
se o cliente é um bom ou mau pagador, vão ter diversas características de cada cliente que esse algoritmo vai interpretar e chegar na conclusão. Na regressão logística, ele vai pegar essas características, vai fazer uma combinação linear para colocar todo mundo no mesmo plano, digamos assim, e vai rodar essa função logística que vai trazer a probabilidade dele estar entre 0 e 1, que são as duas opções. Então, até por essa característica da função logística, esse algoritmo ele é mais indicado para casos de duas categorias. Então, ele pode ser um e-mail, pode ser um spam ou não. O cliente pode ser um bom pagador ou não. Sei lá, pode chover ou fazer sol. Então, quando você tem duas opções, né? É lógico, já tem extensões e desenvolvimentos da regressão logística para casos multiclasses, né? Mas eu acho que existem opções melhores, né? E aí, é claro, né, quando você está trabalhando na prática ali com problema de negócio, no dia a dia, você vai fazer vários testes, você vai testar vários algoritmos. Então, essa era uma ideia que eu tinha. Pô, mas como é que eu vou escolher o melhor algoritmo? Onde é que eu vou ter conhecimento, buscar essa informação? E na real, o que acontece na prática é que você testa vários algoritmos e vai ver ali qual que te dá uma resposta melhor de acordo com a situação do negócio. Porque muitas vezes o objetivo não é nem só atingir uma métrica mais alta. Às vezes é preciso que você consiga explicar isso para o time de negócios. Então, um algoritmo ele vai ser mais fácil de explicar as conclusões do que outro. Na prática, pessoal, as coisas não são tão matemáticas assim, tão lineares, tão cartesianas. Então é importante ter esse arcabouço de opções ali, você ter realmente uma caixa de ferramentas que você consiga aplicar. E sem dúvidas, a regressão logística é uma opção necessária para você trabalhar, nem que seja para ser o baseline ali, para se tornar uma referência de comparação com outros algoritmos. Mas então é isso que ele vai fazer. Basicamente, ele vai classificar em duas categorias. Né? Acho que a forma mais eficiente de trabalho é em casos de duas categorias. E beleza? Tranquilo? Regressão logística. Esse daí você tem que separar. A base dele é essa. E assim, por mais que seja uma informação rápida e simples, ela é muito importante. Porque essa referência que eu coloquei na sua cabeça agora aqui, quando você for começar a entender a aplicação prática, a parte técnica, a parte matemática do algoritmo, como é que você vai codar isso, é extremamente importante que você tenha essa referência de aplicação do modelo, do algoritmo. Porque você vai conseguir ter discernimento se isso vai te ajudar no problema que você está resolvendo. E muitas vezes a gente se perde, fica muito preocupado em entender a parte técnica ali, a parte matemática, a parte estatística. Mas, cara, o resultado ele precisa atender a demanda do cliente e não necessariamente o seu ego matemático ali, seu ego cognitivo, né? Muitas vezes a gente se prende na questão técnica e na parte conceitual ali de matemática, de fórmula, enfim. Só que no fim das contas o que vai fazer diferença é você trazer resultado para o seu cliente. É importante, em momento algum eu estou falando que não é importante saber a parte matemática, mas é muito mais fundamental no início que você entenda a aplicação do algoritmo, do modelo. Para que serve, onde é que você vai usar, quais são os tipos de nuances ali que ele vai te ajudar, o que ele pode te atrapalhar. Então, no caso da função logaritma mesmo, da regressão logaritma, se você tiver um caso multiclasses, que você precisa classificar em várias categorias, ele talvez não seja o mais indicado. Entendeu? Então são esses pequenos detalhes que é importante você levar quando você for fazer o seu trabalho, o seu projeto de portfólio e coisas do tipo. Beleza? Então, o outro modelo, que é a árvore de decisão, a Decision Tree, que ele vai desencadear uma série de outros algoritmos, como a Random Forest, que também é muito utilizado. Mas vamos pelo básico, vamos começar no feijão com arroz, beleza? A árvore de decisão é um algoritmo que ele vai. Eu gosto muito da forma de trabalhar. Primeiro porque ele é muito resistente a outliers. Ele trabalha com. Ele consegue trabalhar com uma gama de dados muito vasta, muito abrangente, e tanto categórico quanto numérico. É lógico que tem algumas restrições e tal, mas basicamente o que ele vai fazer?
Ele trabalha bem com multiclasses, então quando você tem várias categorias, é interessante rodar esse modelo para você ver o resultado. Mas o que ele faz é o seguinte: vamos pensar aqui num caso de marketing direcionado. Você tem, sei lá, 10 produtos e você tem uma lista de clientes. Você precisa pegar qual produto é mais indicado você passar como sugestão para cada cliente. Então, um dos clientes, vamos dizer que a última compra dele tenha sido um livro de física. Esse algoritmo ele vai fazer a pergunta: qual foi a última compra do cliente? Ah, foi um livro de física? Ele já vai desconsiderar uma série de opções. Então ele vai separar as mais prováveis de acordo com essa compra. Beleza. Esse cliente é do sexo feminino. Então ele já vai ter mais uma separação. Esse cliente não tem filhos. Então ele vai abrir mais um nó, né? A gente até usa muito esses termos. Então ele vai abrindo nós ali, ele vai segmentando as opções de acordo com as características do registro que você tem no seu dataset. E no fim ele consegue chegar numa opção mais indicada de classificação para aquela categoria, para aquela lista de categorias que você tem para trabalhar. De uma forma muito básica, é assim que funciona. Então, por exemplo, por que ele é resistente a outliers? Porque ele pega pelos grupos. Então, não sei, se você tem por idade, por exemplo, você tem um cliente só que tem 93 anos. Isso não vai interferir nessa criação da árvore, porque ele vai pegar. Ah, ele é maior de 30 anos? Sim. Então ele vai e te manda para um determinado grupo. Aqueles 93 anos não vai interferir nessa pergunta se ele é maior ou menor de 30 anos, entendeu? Então o outlier ele tem um impacto menor dentro das árvores de decisão. Ficou claro, pessoal? Assim, a ideia básica dos dois modelos bases ali para você trabalhar com classificação. Uma dica que eu vou bater sempre. Cara, não se prenda a ficar estudando isoladamente o algoritmo. Aqui na comunidade DS mesmo, no canal do YouTube, tem vários vídeos falando sobre projetos de portfólio. Se você ainda não começou a fazer projetos de portfólio, não perca tempo. Mesmo que você ainda não tenha um conhecimento aprofundado de Python, de tratamento de dados, vai ali em paralelo, fazendo devagarzinho e começando a enxergar esses conceitos na prática, que é muito importante para o seu desenvolvimento, para você ganhar tempo mesmo, né? Para acelerar esse processo de migração de carreira que muitas vezes não é lá muito confortável, né? Vamos, vamos combinar. Então, se você quer acelerar, começa a trabalhar com os projetos de portfólio, mas da maneira certa. Da maneira certa. Entenda que um projeto de portfólio ele vai chamar a atenção de um recrutador se ele tiver a ver com cases de negócios, né? E isso a gente fala muito aqui no canal, então pesquisa vídeos sobre os projetos de portfólio, começa a fazer um projetinho, mesmo que seja simples, sobre classificação. Você já vai ter ali os seus desafios para tratamento de dados, para rodar os primeiros modelos, para comparar um modelo com outro, para separar as métricas que você vai utilizar para comparar, para fazer essa comparação, de que forma que você vai apresentar isso para o time de negócios. Então, o estudo, a preparação, ela fica muito mais interessante, muito mais prática ali para ser trabalhada. Fechado, galera? Mais um vídeo aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!